Aleluia. Aleluia. Todos acharam? Diz a palavra de Deus, segundo Samuel, capítulo 6, versículo de número 14 e 15. Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor. Ele estava cingido de uma estola sacerdotal de linho. Assim Davi, com todo o povo de Israel, levou a arca do Senhor com júbilo e ao som de trombeta. Pai, nós te louvamos, te agradecemos e te engrandecemos pela tua palavra que foi aberta, que foi lida, e como sempre, Senhor, que ela venha gerar vida aos nossos corações. Que nós venhamos, ó Deus, diminuir para que o Senhor cresça neste lugar. Que o Senhor venha se manifestar com poder e unção, Senhor, porque a tua palavra tem todo o poder. Que a tua palavra, Deus, venha penetrar no mais profundo do nosso ser, venha de encontro às necessidades do nosso coração, de maneira que saiamos não da maneira que entramos, mas completamente transformados, restaurados, vivificados, cheios da tua unção e do teu poder. Fala conosco, Pai. Nós te damos total liberdade nesta hora. Por isso oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém? Aleluia. Eu quero falar com você nesta noite algo que o Espírito Santo colocou ao meu coração, no segundo livro de Samuel, capítulo 6, sobre a excelência na adoração. Você pode dizer comigo, a excelência da adoração. Nós queremos falar um pouquinho hoje sobre essa importância que deve ser dada à adoração ao Senhor. E como eu disse, enquanto nós falamos aqui, no momento de dízimos e ofertas, a adoração é muito mais do que cantarmos ao Senhor. Adoração é muito mais do que nós virmos a um culto como este, um culto dominical, um culto de jovens, ou um culto, seja ele qual for e qual dia for, e adorarmos ao Senhor com os instrumentos e com a banda. A nossa adoração, ela é todos os dias das nossas vidas. Adorar a Deus consiste desde o nosso deitar, do nosso levantar até o nosso deitar. A nossa vida deve ser uma adoração constante ao Senhor em todas as coisas. Eu costumo dizer que a nossa adoração não é dada num culto de quarta-feira a partir das 20 horas, ou num domingo a partir das 18, ela começa lá em casa. Ela começa quando nós levantamos pela manhã, a forma como nós tratamos os nossos familiares, a forma como nós tratamos as pessoas que nós convivemos, a forma como nós nos portamos diante da situação que permeia as nossas vidas. A adoração é muito mais do que cantar canções. A adoração é viver uma vida integralmente ao Senhor, uma vida totalmente dada a Ele, para viver completamente a sua vontade em todas as áreas. Adorar a Deus é muito mais do que nós virmos para um culto e levantarmos a nossa mão em caráter de adoração, de celebração. Adorar a Deus é quando eu e você estamos no nosso secreto, é quando nós estamos sozinhos, é quando nós temos a oportunidade de talvez fazer aquilo que é errado aos olhos de Deus, mas nós decidimos, por intermédio do Espírito Santo, fazer a vontade de Deus, e o amamos, e o respeitamos, e o reverenciamos, e o adoramos, em todas as áreas e circunstâncias das nossas vidas. A adoração, ela é muito mais profunda do que simplesmente cantar canções. Cantar é ótimo, é maravilhoso. Vir ao culto é essencial, é importantíssimo. Mas adorar a Deus, celebrar ao Senhor, cultuá-lo, não consiste somente a esse pequeno período no qual aqui estamos. Mas ele diz respeito a toda uma vida entregue, rendida à vontade de Deus. Diz respeito a toda uma vida lançada aos pés do Senhor Jesus e dedicado em santidade, submetido à sua vontade e ao cumprimento dela. Uma vida intencionalmente voltada à vontade de Deus. E é sobre isso que nós queremos falar nesta noite. Vivemos em um tempo onde existe uma necessidade muito grande de se resgatar a importância da adoração. Quando eu falo da necessidade, da importância de se resgatar, eu não estou aqui me referindo a alguém ou uma igreja específica, eu estou dizendo num modo generalizado, de uma importância tamanha que se existe em resgatarmos a nossa vida de adoração constante ao Senhor. Porque a nossa adoração, ela deve ser diária, ela consiste em ser diária ao Senhor.
Quando nós voltamos os nossos olhos, a nossa leitura, ao contexto daquilo que está acontecendo no segundo livro de Samuel, no capítulo 6 em diante, nós estamos aqui diante de um momento em que Davi havia conseguido recuperar a arca do Senhor, a arca que representava a presença de Deus. Bem sabemos que hoje, eu e você somos aqueles que representam a presença de Deus. Deus não mais habita num templo, Deus não mais habita numa arca, Deus habita em mim e em você. João capítulo 1, o Evangelho de João capítulo 1 diz que Ele armou um tabernáculo em nós, Ele habitou em nós. Jesus vai dizer isso quando Ele diz: eu vou subir ao Pai, é necessário que eu vá, mas quando eu for, eu rogarei ao Pai e Ele enviará outro Consolador, o Espírito Santo da verdade, o Conselheiro, e esse vai estar com vocês todos os dias. Ele vai fazer com que vocês lembrem de tudo aquilo que eu ensinei. O Espírito Santo da verdade, aquele que convence do juízo do pecado, Deus, por intermédio do Espírito Santo, habitando em mim e em você. Deus agora não habita mais em templos feitos por mãos de homens, mas agora Ele habita no templo constituído por Ele, que é a minha vida e a tua vida. Mas no contexto no qual eu me refiro, a arca havia sido levada pelos filisteus. Os filisteus fizeram pouco caso da arca, do lugar aonde simbolizava a presença de Deus. Colocaram ali esta arca juntamente com as estatuetas, com os seus deuses ali no templo da imagem do deus Dagon. E agora a arca da aliança está ali, no lugar aonde não deveria estar, a presença de Deus no lugar aonde não deveria. Mas Davi então, ele foi ao encontro, ele foi a esta peleja com os filisteus. Os filisteus perdem a guerra, Davi vence, o povo de Israel vence, é reestabelecido a arca da aliança ao povo. Davi recupera a arca da aliança, Davi recupera a presença de Deus. Davi agora ele está conduzindo a arca de volta para Israel. Davi está conduzindo aquilo que representava a presença de Deus de volta para o lugar da onde nunca deveria ter saído. Após ter vencido os filisteus, após ter recuperado a arca que estava na mão do povo inimigo. E nesse contexto no qual nós lemos no versículo 14, nós já estamos diante de uma outra situação que permeia todo o capítulo. Porque o começo do capítulo diz respeito à ida de Davi com o povo para Israel, conduzindo a arca da aliança que até então representava a presença de Deus, mas de uma maneira que não foi colocada para ser feita, estipulada da maneira correta que deveria ser conduzido. E aí nós estamos diante de um texto que nos ensina muitas coisas, que nos apresenta uma história e muitos ensinamentos que se referem à nossa vida, como aqueles que são adoradores, como aqueles que levam agora à presença de Deus, porque nós não dependemos mais de conduzir algo palpável para simbolizar a presença. Eu e você carregamos a presença. Aonde nós andamos, aonde nós passamos, aonde nós estamos, a presença de Deus está. Porque nós somos aqueles que levam a presença de Deus. Porque cantamos aqui que somos filho. Adoramos ao Senhor aqui dizendo que eu não sou mais escravo do medo, agora eu sou filho de Deus. E a Bíblia diz que todos aqueles que creram no Senhor Jesus e no seu sacrifício, aqueles que creram e confessaram, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Mediante a isso são justificados, regenerados e cheios do Espírito Santo, cheios da presença. Deus agora habitando em mim e em você, nos santificando, tornando santo a minha vida e a tua vida, ou seja, para uso exclusivo dele e para uso exclusivo da tua obra. Apartado do pecado,
não mais um pecador, ou seja, aquele que vive na prática do pecado, mas agora santo, separado para o Senhor e para a sua obra, para viver uma vida de novidade, uma vida de santidade, uma vida na qual nos submetemos à vontade dEle por intermédio do Espírito, experimentamos a sua glória, a sua boa, agradável e perfeita vontade. O Espírito Santo de Deus, a presença de Deus habitando em mim e você. Por isso, quando nós chegamos aqui, a presença de Deus está aqui. Quando nós vamos para a nossa casa, a presença de Deus está na nossa casa. Quando nós chegamos no nosso trabalho, a presença de Deus está no nosso trabalho. Quando nós entramos num ônibus, num Uber, num transporte coletivo, ou qualquer lugar, numa padaria, no supermercado, a presença de Deus está lá, porque você está lá. Mas a grande questão, quando nós olhamos para o contexto do texto de 2 Samuel capítulo 6, e aprendemos com alguns ensinamentos que aqui estão inseridos, a grande questão é como nós temos vivido esta grande verdade, como nós temos nos posicionado diante desta grande verdade, como nós temos conduzido a presença de Deus, e como nós temos sido como adoradores diante daquele que nos amou primeiro. E quando nós olhamos para o texto, nós vamos aprender algumas lições que eu quero trazer para você. E a primeira dela está no capítulo 6, todo o capítulo 6 nós vamos ficar nele. Eu não li todo para você, para não cansá-lo, mas nós vamos percorrê-lo de uma maneira total aqui. E no versículo de número 3, eu vou ler do 1, mas nós vamos ler aqui até o versículo 8, eu ia ler do 3, mas vou ler do 1 para você entender. Mais uma vez Davi reuniu todos os escolhidos de Israel, em um número de 30.000. Davi se levantou e com todo o povo que tinha consigo partiu para Baalá de Judá, para de lá trazer a arca de Deus, diante da qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta acima dos querubins. Aí então, como eu disse para você, recuperada a arca, puseram a arca de Deus numa carroça nova, e levaram da casa de Abinadab, que ficava numa colina. Uzá e Aió, filhos de Abinadab, conduziam aquela carroça. Levaram a carroça com a arca de Deus, da casa de Abinadab, que ficava na colina, e Aió ia diante da arca. Davi e toda a casa de Israel se alegravam diante do Senhor, com todo tipo de instrumentos de madeira, de faia, com harpas, liras, tamborins, pandeiros e sílabos. Quando chegaram à eira de Nacon, Uzá estendeu a mão para segurar a arca de Deus, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta irreverência, e Uzá morreu ali, ao lado da arca de Deus. Davi ficou irado porque o Senhor havia irrompido com Uzá, e chamou aquele lugar de Pérez Uzá, até o dia de hoje. Versículo 13. Quando os que levavam a arca do Senhor, quanto aos que levavam a arca do Senhor, tinham dado 6 passos, Davi sacrificava um boi e um animal gordo. Primeira coisa que nós aprendemos, que não se conduz a presença de Deus de qualquer maneira. Primeira coisa que nós aprendemos, não se conduz a presença de Deus de qualquer maneira. Havia uma determinação na lei para a forma correta que deveria ser conduzida a arca da aliança. Por isso li com você o versículo 13 que nos ensina a respeito. A arca deveria ser colocada nos ombros dos sacerdotes, e os sacerdotes a cada 6 passos, é isso mesmo, você entendeu? 6 passos, não era 6 metros, não eram 6 quilômetros, eram 6 passos, eles tinham que parar, e Davi tinha que sacrificar um boi. Rodolfo, mas se o caminho fosse muito extenso como era, a cada 6 passos, parava e sacrificava um boi. Rodolfo, mas o boi representava a riqueza. Ter boi naquela época representava uma autoridade financeira, por exemplo. Sim,
Mas é isso que nós aprendemos, que a adoração ela deve nos custar algo. Ter uma vida que agrade a Deus custa. Mas Rodolfo, o Senhor ele morreu e pela graça somos salvos, eu concordo. Mas é de graça para mim e para você. Mas não foi de graça para Cristo Jesus, que teve um preço de sangue para que eu e você estivéssemos aqui nessa noite. O seu sangue foi vertido, a sua morte foi dolorosa, a pior morte da época que se poderia ter, Cristo padeceu e passou por ela, para que eu e você estivéssemos aqui. Mas Jesus vai dizer: tomai sobre vós o meu jugo. Há jugo. Aquele que quiser seguir, que vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. A cruz, há preço a ser pago. Viver uma vida de santidade que glorifica, que reverencia a Deus, exige de nós um compromisso, exige de nós um empenho. Mas não é isso que estava acontecendo aqui. Eu expliquei para você como deveria ser perante a lei. A arca nos ombros do sacerdote, 6 passos para Davi sacrifica o boi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, para e sacrifica o boi. Mas não era assim que estava acontecendo. Ele estava numa carroça, colocaram a arca, a presença de Deus, numa carroça, e Uzá e Aió, filhos de Abinadab, vão lá, ei, vamos embora, acelera para a gente chegar. De repente os bois tropeçam. Aí na boa intenção, porque há uma boa intenção de Uzá aqui, Uzá não fez na maldade. Uzá estende a mão para não deixar a arca cair, e no mesmo momento ele é fulminado. Que nós aprendemos, a primeira coisa que nós aprendemos está relacionado à reverência. Às vezes nós ouvimos: vamos fazer, e vamos fazer assim mesmo, deixa porque é para Deus, e Deus aceita. Não, gente, Deus não aceita. A minha adoração e a sua adoração, ela deve ser entregue com excelência. Quando Jesus está diante do gasofilástro, juntamente com seus discípulos, ele vai nos ensinar essa lição. Muitos chegavam lá e entregavam grandes quantias diante do gasofilástro, e Jesus de repente vê uma senhora entregando duas únicas moedas. Ele vira para os seus discípulos e diz: ela entregou muito mais do que todos eles. Buga a cabeça dos discípulos, porque sabe quando trava o computador? É meio que acontece isso, e trava ali. Os discípulos viram e falam assim: como que ela entregou mais do que todos? Porque alguns entregaram 500 denários, outros entregaram 1000 denários, outros entregaram milhares de denários, grandes quantias. Ela entregou pouquíssimas moedas. E Jesus fala: isso é a questão, porque não está relacionado à quantidade, está relacionado à intencionalidade do coração. Eles entregavam o que sobravam, mas ela entregou tudo que tinha. Primeira coisa que nós aprendemos aqui: que não se conduz à presença de Deus de qualquer maneira, de qualquer forma. Como que eu e você temos conduzido à presença de Deus? Como que eu e você temos nos posicionado e vivido dia após dia, entendidos de que a presença de Deus habita em nós? Será que nós estamos tão acelerados e apressados diante dos nossos dias que são corridos e atarefados, que nós estamos colocando a presença de Deus aqui, simbolizando o que está na passagem bíblica que estamos lendo, numa carroça acelerando? A intenção não era ruim, socorrer a queda da arca não era ruim, mas não era o que deveria ser feito. E às vezes nós estamos levando a nossa vida desse jeito, tentando justificar para Deus o injustificável. Virar para Deus e falar: Deus, eu não pude orar hoje porque o meu dia foi corrido. Senhor, eu não pude me dedicar à leitura da Tua palavra porque o meu dia foi atarefado.
E eu concordo com os nossos dias serem corridos, atarefados e cheios de coisa, porque o meu não é tão diferente do seu. Mas nós precisamos conduzir a presença de Deus com excelência. 6 passos e sacrificar. Eu não estou dizendo que é para você sair daqui e descer de 6 degraus. Desce 6 degraus. Desce 6. O Alexandre mora na rua de trás. Até chegar na casa dele vai ser 11h30 da noite. Porque ele mora na rua de trás, irmão. Não é isso. Jesus já fez o sacrifício por mim e por você. O maior preço já foi pago na cruz. Mas porque esse preço foi pago, o Espírito Santo agora habita em minha vida e na tua vida, porque cremos. E como nós temos nos submetido diante dessa verdade? Porque entendemos que não se conduz à presença de Deus de qualquer maneira. A segunda coisa que aprendemos, versículo 14. Eu já li aqui, mas depois do ocorrido, eles corrigem a rota. Agora eles estão levando certo a arca. Agora eles estão levando de acordo com aquilo que pede a lei. E no versículo 14 nós vamos aprender a segunda lição que o texto nos dá. Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor. Ele estava cingido de uma estola sacerdotal de linho. Segunda coisa que nós aprendemos aqui é que a nossa adoração precisa ser intencional. A nossa adoração, ela precisa ser com todas as nossas forças diante do Senhor. Mas Rodolfo, você não sabe como eu cheguei aqui hoje. Rodolfo, você não sabe a situação que eu estou vivendo. Eu não estou forte, pelo contrário, eu estou fraco. Mas eu quero falar para você que a palavra de Deus diz que Ele renova as suas forças, que Ele dá força ao cansado, e que na sua fraqueza o poder dele é aperfeiçoado. É por isso que você está aqui. Se fosse por você, você não estaria. Se fosse pelas lutas que você está enfrentando, você não estaria. Se fosse pelos problemas que cercam a tua vida, permeiam o teu cotidiano, você não estaria aqui. Mas porque a força do Espírito Santo que habita em você, você está aqui. E é nessa força do Senhor que você vai adorar. É nessa intencionalidade, sabendo para quem você adora e o porquê adora. Orar com intencionalidade é saber a quem adoro e por que adoro. É saber o porquê eu preciso e devo viver uma vida de santidade. É entender o porquê eu preciso ser fora da igreja aquilo que sou na igreja e vice-versa. É me posicionar diante das circunstâncias e das pessoas como alguém que de fato manifesta a vida de Deus. Porque a minha vida é uma adoração intencional. Eu adoro em todo tempo, pensando, orando, buscando, falando. As minhas palavras têm adorado. As minhas atitudes têm adorado. Será que a forma como eu trato as pessoas tem adorado? As pessoas de fato veem a Deus na minha vida? Ou eu sou aquele cristão 007, falei isso na aula segunda-feira. Estava dando aula de doutrina de santidade 2. A Laura estava na sala. E eu disse que tem gente que parece crente 007. Fiz faculdade com gente que no último ano, 5 anos depois, eu descobri que era crente. Eu falei, uai, como assim? Rodolfo, mas por que 007? Porque ele é um crente secreto. Ninguém pode saber que ele é crente. Porque a vida dele versus aquilo que ele crê não condiz. Mas a nossa adoração, ela precisa ser intencional. Ou seja, precisa haver uma intencionalidade de adorá-lo, e não uma intencionalidade de interesse. Eu não adoro por aquilo que Ele dá. Eu não adoro por aquilo que Ele faz. Eu adoro por aquilo que Ele é. Porque o que Ele podia fazer de mais precioso Ele já fez. Jesus morreu e nós estamos aqui nessa noite.
Por isso nós o adoramos. Adoramos porque Ele é pastor. E o pastor que dá vida pelas ovelhas, Ele vai nos dar tudo aquilo que nos é necessário. Ele vai cuidar da minha vida e da sua vida. Salmo 23 diz isso. Ele vai nos fazer caminhar em pastos verdejantes. E mesmo que estejamos passando pelo vale da sombra da morte, Ele vai estar conosco, porque a sombra, a destra poderosa dEle vai cuidar de mim e de você. Nós adoramos com intencionalidade, porque nós sabemos para quem adoramos. Existe uma motivação no meu e no seu coração para adorá-lo. Davi sabia a importância da arca da aliança. Davi sabia a importância da presença de Deus. Tanto é que quando Davi vai pecar, Davi cai no pecado de adultério com Batseba. A primeira coisa que ele fala para Deus ao reconhecer seu pecado é: Senhor, não tire de mim a tua presença, o teu Espírito. Porque ele entendia a importância da presença de Deus. Nós só vamos voltar, e quando eu digo nós, é no sentido de fato generalizado. Eu não quero apontar ninguém ou algo específico, mas dizer para mim e para você, que nós só vamos voltar a adorar com toda a intensidade do nosso coração e integridade, quando a nossa verdadeira motivação for adorar ao Senhor. Não pelas pessoas, não porque nos pedem, mas porque Ele é merecedor de toda a honra e toda a glória. Seja aqui, seja em casa, seja no trabalho. Terceira coisa que nós aprendemos, versículo 17 diz: levaram a arca do Senhor e a puseram no seu lugar, no meio da tenda que Davi tinha preparado para ela. Então Davi trouxe holocaustos e ofertas pacíficas diante do Senhor. Depois de trazer o holocausto e as ofertas pacíficas, Davi abençoou o povo, em nome do Senhor dos exércitos. A terceira coisa que nós aprendemos é que a nossa adoração precisa conter uma entrega sacrificial. Mas Rodolfo, você disse aqui que Jesus já pagou o preço, o sacrifício já foi feito, e eu concordo. Não quero me contradizer naquilo que foi dito, mas quero reafirmar algo para você. Certamente para você estar aqui, você teve que deixar de fazer algumas coisas. Certamente para você orar na sua casa, você vai ter que se abster de algumas coisas. Certamente para você viver uma vida de modo que agrade a Deus, uma vida de santidade, você vai ter que abrir mão de muitas coisas. O que precisa ser entregue hoje? Davi apresentou o holocausto, Davi apresentou as ofertas diante do Senhor. O que eu e você precisamos apresentar diante dele? Falar: Senhor, está aqui o meu sacrifício. Isso tem impedido a minha adoração intencional, isso tem impedido a minha verdadeira adoração. Porque a grande questão, quando Jesus vai ter um encontro com a mulher samaritana, em João capítulo 4, é esta. A mulher, dentre algumas situações do contexto, querendo dar uma desconversadinha do que estava acontecendo, porque Jesus já estava pegando ela na curva ali, no sentido de apertar ali, de corrigi-la, de trazer ali um ensinamento para ela e transformar a vida dela. Ela vai tentar desconversar a situação. Jesus está falando sobre essa transformação que Ele, sendo a água viva, poderia causar na vida dela, se ela assim desejasse. E que a vida dela poderia ser transformada, porque até então era uma vida de pecado, era uma vida na qual ela mesma se envergonhava. Fato é que ela estava no poço meio-dia. As mulheres iam para o poço em torno de 8 horas da manhã, 7 horas, ou até antes, para lavar roupa, preparar as coisas para o almoço. Depois voltavam em torno de 3, 4 horas para lavar as coisas do almoço, preparar as coisas da janta. Ela ia meio-dia porque provavelmente não teria ninguém no poço, e ela não encontraria ninguém para ficar olhando para ela e falando da vida dela, porque ela já tinha 5 vezes casado, e o homem com quem ela estava agora não era marido. Ela estava com a vida bagunçada, mas Jesus chegou para ter um encontro com ela. E eu gosto de João capítulo 14, que na verdade é o que narra, e ele vai dizer ali que era necessário Jesus passar em Samaria. Não era necessário. Ele poderia dar a volta por Samaria, como todo bom judeu fazia.
porque os judeus e os samaritanos não se relacionavam, mas era necessário porque ali tinha uma alma. Não era necessário para as pessoas, era necessário para Jesus, porque Jesus queria alcançar a vida daquela mulher, daquela samaritana. Jesus queria transformar ela, e quando ela é transformada, ela vai para a cidade, e ela vai anunciar Jesus. E aí Jesus, nesse encontro, ele vai falar sobre a água da vida. Ele vai falar que ele pode fazer nela uma fonte a jorrar, ou seja, transformar a vida dela. E ela desconversando um pouco, que é por isso que eu cheguei aqui, dei toda essa volta para falar isso. Ela vai falar para ele assim: mas Senhor, me explica uma coisa, aonde que a gente deve adorar? Porque os judeus falam que tem que ser adorado lá no templo. Nós, samaritanos, que tem que ser adorado aqui. E para o Senhor, aonde que nós temos que adorar? Ele fala: filha, é chegado um tempo em que o Pai procura verdadeiros adoradores. Não é aonde você adora, não é o lugar que você está que você adora, é como você adora. Porque o Pai procura verdadeiros adoradores que adorem em espírito e em verdade. Intencionalidade de coração. Adorar com entrega genuína. Falar: Senhor, está aqui, o preço que eu tenho que pagar está aqui, em adoração. Eu vou investir hora do meu dia para te adorar. Eu preciso me policiar nisso para te adorar. Eu vou policiar. Mas que eu e você entendamos que a nossa adoração, ela precisa nos custar coisas que nos agradam. Porque adorar é isso. Eu vou deixar de ir para academia para adorar a Deus. Aí você me pergunta: você gosta de academia, Rodolfo? Dá para ver, irmão, não precisa nem responder, né? É uma coisa que eu não gosto. Nada contra quem gosta, irmão, mas que nem aquela história, né? Não, começa, uma hora você vai viciar. Não, eu tenho força de vontade, irmão, não vicio. Pode ficar tranquilo. Tenho domínio próprio, não vou viciar, pode ficar em paz. Não nisso. Eu vou abrir mão de ir na academia para me consagrar ao Senhor. Irmão, você nem vai na academia. O que te agrada que precisa ser hoje, que está substituindo o seu tempo com Deus, que está te impedindo de adorar mais, de viver uma vida de santidade, de agradar a Deus? Que eu e você possamos adorar com entrega, com sacrifício. Versículo 19 diz: e repartiu a todo o povo e a toda a multidão de Israel, tanto os homens como mulheres, a cada um bolo de pão, um pedaço de carne e passas. Então todo o povo se retirou, cada um para a sua casa. A quarta coisa que nós aprendemos: quando a adoração é entendida, ela gera comunhão. Ela gera comunhão na igreja, ela gera comunhão na sua casa, ela gera comunhão no ambiente que você está. Porque o adorador, ele não divide ambiente, ele une ambiente. A adoração, ela faz com que o corpo celebre em comunhão, não em divisão. Quando nós cantamos aqui, é para que a igreja em comunhão cultue ao Senhor e celebre. E quando eu adoro na minha casa, é para que a minha casa adore o Senhor. Um ambiente que não tem adoração está fadado a percas, a tribulações, a brigas, a contendas. Mas um ambiente de adoração, a comunhão entre aqueles que convivem nele. Como tem sido a minha casa, a sua casa? Como tem sido o nosso ambiente de adoração? Será que voltar para casa tem sido uma alegria, porque ali nós adoramos a Deus, nós nos regozijamos com os nossos? Eu quero convidar você hoje a repartir aquilo que Deus tem colocado no seu coração, no lugar onde você está inserido, porque isso é adoração. Isso é compartilhar a presença de Deus que habita em você. Isso é trazer vida a lugares que estão mortos.
Experimenta chegar lá no seu trabalho, onde tudo está ruim, e pedir para o Espírito Santo te usar como uma diferença naquele lugar. Você não precisa sair cantando, porque vai que você perde o emprego. Aí eu ia falar que eu mandei você ficar cantando dentro do seu serviço lá. Mas começa a se posicionar como homem de Deus. Começa a se posicionar como mulher de Deus. Começa debaixo da direção do Espírito Santo a se empenhar naquilo que Ele está te direcionando. Seja sensível à voz dEle. E como aquele que é um adorador por excelência, aquele que leva a presença de Deus, você seja um instrumento para transformar ambientes. Davi entendeu o princípio de adoração. Davi agora ele não só oferta, ele não só entrega holocausto, sacrifícios diante do Senhor, agora ele vai preparar banquete, ele vai dividir com o povo. A adoração ela precisa ser repartida, a presença de Deus, aquilo que Deus tem feito em nós precisa ser compartilhado. Há pessoas lá fora que precisam do amor de Jesus, ser alcançados pelo amor de Jesus. E nós temos a presença de Jesus que transforma, porque um dia ela nos transformou. Porque um dia nós não éramos quem nós somos hoje. E certamente ainda estamos num processo daquilo que Deus quer que nós sejamos. E que Ele sabe que nós podemos ser, mas já há transformação de vida. Mas às vezes nós ficamos que nem Jonas, eu disse segunda-feira. Jonas ele se achava no direito de saber quem deveria ou não ser salvo. Ele era pregador, ele era homem de Deus. Deus então fala: Jonas, vai pregar em Nínive. Vou não. Vai sim, vou não. Que nem criança, né? Fala para a Manuela assim: Manuela, pede desculpa para sua irmã. Ela, não. Para a Manuela, pede desculpa para sua irmã. Ah, não. Vocês riem porque acontece lá também, né? Sabe o que eu estou falando? E aí Jonas estava aqui, nem a Manuela. Não vou não. Eles são maus. É Jonas explicando para Deus que conhece o coração do povo, que conhece cada uma das vidas. E Jonas está explicando para ele: Senhor, o senhor tem noção do que o senhor está me pedindo? Eles não merecem. Eles são maldosos, eles são ruins, eles não são dignos. Não, mas você vai. Vou não. Ele foge. Como que termina Jonas? Pregando em Nínive, vida sendo salva. E muitas vezes nós fazemos isso. Eu falei na sala, eu disse assim, às vezes a gente questiona, a gente na verdade julga Jonas, fala: Jonas cabeçudo, Jonas sem noção, desobediente. Mas quantas vezes nós fazemos isso e não repartimos? Ah, mas fulano é difícil, Rodolfo. A gente não era, né? Foi facinho de evangelizar a gente. Nossa. Ganhar a gente para Jesus foi assim, ó. Eu lembro da irmã que falava de Jesus para mim. Hoje já está com o Senhor. Ela vinha toda serena: Rodolfo, você vai para o acampamento esse ano? Eu vou. Aí estava lá em Serra Negra pulando carnaval e era esperando eu no acampamento. Mas nunca desistiu de orar. Nunca desistiu de falar de Jesus. Foi intensa. Porque ela acreditava que Jesus podia transformar minha vida como transformou e tem transformado. Não foi fácil. Mas não é por força e nem por violência. Porque quem convence é o Espírito Santo de Deus. Que a minha e a sua adoração, que a minha e a sua vida que leva a presença de Deus, possa compartilhar e levar vida para aqueles que precisam. Isso é ter excelência na adoração. Isso é ter uma vida que agrade a Deus. E a última coisa que nós aprendemos, versículo 20. Diz: quando Davi regressou para abençoar a sua casa, Mical, filha de Saul, saiu ao seu encontro e lhe disse: que bela figura fez o rei de Israel no dia de hoje.
descobrindo-se diante das servas de seus servos, como se descobre um sem vergonha qualquer. Mas Davi disse a Mical: eu fiz isso diante do Senhor, que me escolheu em lugar de seu pai e de toda a casa dele, ordenando que eu fosse príncipe sobre o povo do Senhor, sobre Israel. Foi diante do Senhor que eu me alegrei. Quinta e última coisa que nós aprendemos: não perca o real motivo pelo qual você adora. Não perca o real motivo pelo qual você adora. Mical estava se referindo principalmente ao versículo 14, quando Davi, por exemplo, aparece com uma estola sacerdotal. Na verdade, ele está com um éfode, que era como se fosse um avental sacerdotal, que tinha os braços de fora, como não tivesse manga, algo do tipo. E ela então vai criticar Davi pela sua atitude, vai criticá-lo por aquilo que ele estava fazendo. Mas Davi responde como se dissesse: Mical, você aprendeu a viver sem a presença de Deus, porque seu pai nunca se importou com a presença de Deus. O reinado do seu pai nunca, por muito tempo, foi conduzido sem a presença de Deus. Você se acomodou e se acostumou a viver sem a presença de Deus. Mas eu não. Eu preciso da presença de Deus. E foi diante da presença de Deus que eu me alegrei. Foi para Deus que eu apresentei a minha dança. Foi a Deus que eu apresentei as minhas canções. Foi a Deus que eu apresentei a minha alegria, porque Deus é digno de receber toda adoração. Rodolfo, o que você está querendo dizer com isso? Eu quero dizer que quando o inimigo vier te afrontar, dizendo que você não é digno de adorar, lembrando de onde você veio, diante de onde você estava, aquilo que você fez, você lembra a ele que você não é mais quem você era, porque ele transformou a tua vida. Hoje você vive em novidade de vida, e lembra do seu futuro, porque Jesus morreu para te dar vida, e vida em abundância. Não pare de adorar em meio às circunstâncias. Não pare de adorar em meio às acusações. Não pare de adorar em meio às lutas. Porque é na luta, é na circunstância adversa, é na acusação, é no momento difícil que eu demonstro a minha rendição a Deus, adorando a Ele em adoração e fé. Não perca o foco, não perca o objetivo, não perca a intencionalidade, simplesmente adore. Você tem a opção de olhar para o problema, mas você tem a opção de adorar aquele que cuida de você mesmo no problema. Silas e Paulo poderiam olhar para a prisão e para as cadeias que os prendiam, mas eles preferiram adorar. O que hoje impede você de adorar? O que hoje atrapalha você de se render a Deus? Que você possa declarar para Ele: Senhor, eu estou aqui, e eu quero levar a Tua presença de uma maneira digna. Eu quero conduzir a Tua presença de uma maneira santa e agradável aos Teus olhos. Eu quero Te adorar, Senhor, com intencionalidade. Eu quero, Senhor, Te adorar com entrega. Senhor, eu quero Te adorar, e eu quero que a minha adoração, que a minha vida, que leva a Tua presença, se manifeste de uma maneira que outros sejam alcançados. Senhor, eu não quero, em meio às lutas, em meio às circunstâncias, em meio às acusações, perder o foco de quem Tu és, mas eu quero continuar Te adorando na beleza da Tua santidade. Eu quero continuar vivendo uma vida que agrade o Senhor. Eu quero continuar submetido à Tua vontade, que é boa, agradável e perfeita. Eu quero, Senhor, continuar me dedicando todos os dias da minha vida para fazer aquilo que o Senhor tem para fazer em mim e através de mim. Que essa seja a nossa oração, e que a nossa vida seja uma vida de excelência na adoração e submissos à vontade de Deus. Eu quero te convidar a se colocar de pé. E nós vamos adorar ao Senhor. Nós vamos orar a Ele.
E nesse momento em que vamos fazer a nossa oração também intercessória, eu quero convidar você que, porventura Deus falou ao teu coração a sair do teu lugar e vir aqui à frente. Você que precisa ser cheio da presença dEle. Você que precisa ser renovado pela presença dEle. Você que precisa se entregar para Ele. Você que precisa viver essa vida de adoração sincera e íntegra diante dEle. Você que anseia ser um instrumento de Deus, aonde quer que você esteja, esse é o momento. Aleluia. Nada nem ninguém pode parar a tua adoração. Nada nem ninguém pode impedir você de fazer a vontade de Deus, a não ser você mesmo. Mas nessa noite o Senhor te dá a oportunidade de começar de novo, de começar certo, de colocar a presença de Deus conduzida da maneira que deve ser conduzida, com excelência, com adoração íntegra, intencional, verdadeira e sincera. Aleluia.